Olá, Graça e Paz, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Bom, hoje, dando continuidade aí, continuando a minha história da vida real, eu vou falar um pouquinho a respeito de transgressão, de iniquidade. Presta bem atenção. Quando a gente... E sedução também. Porque, veja bem, eu vou falar hoje a respeito de um tempo que eu passei na minha vida, um dos tempos, porque foram muitos tempos, mas quando eu comecei a transgredir, quando eu comecei a achar que o pecado era normal, que as coisas eram normal. Não acreditava mais no que a mãe falava, do que o pai falava, né? Então, meu pai já não pegava tanto no meu pé, porque eu já estava separada, então assim, já separou, não tem mais o que perder, já perdeu a virgindade, então, mas assim, eles não lutavam assim para que eu entendesse o que era o caráter, né? Porque não é só perder a virgindade, é perder o caráter, né? Então eu já tinha sido casada, mas eu tinha que continuar com um caráter legal, um caráter bom, e eu dei uma vacilada feia. Eu quero ler aqui em Ezequiel, primeiro, no capítulo 18, no versículo 24, que a gente sempre faz uma leitura, né? E está escrito assim, ó: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, mas na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Tá vendo como que é? Se você continua transgredindo, se você continua nesse pecado de achar que o pecado é normal, né? Vai dar ruim. Porque veja bem, ó, a transgressão, ela significa desrespeito, desobediência, violação da lei ou norma contra alguém, agir de modo irregular. Quando você age de modo irregular, quando você tem um desrespeito, tudo isso é. E a iniquidade, ela é um pecado, mas ela é de uma forma assim mais agravante. Porque, segundo a Bíblia, o iníquo, ele é um indivíduo que ele está acostumado com o pecado. Ele não se importa mais com as consequências. Não tem mais nem vergonha de cometer o pecado. Para ele isso passa a ser uma coisa normal. Entendeu? Normal. Em Romanos 2:23, diz assim: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Por exemplo, eu fui educada, né? Eu fui educada a casar virgem, a ter só um marido e etc e tal. E ali era uma lei que o meu pai e minha mãe tinham aprendido lá, né? Com os seus passados. E até na igreja, não na palavra, mas na Bíblia, mas tinha aprendido na igreja. Que algumas coisas da lei. Só que aí a gente transgride a lei, porque a lei ela não salva, mas a lei ela nos mostra, nos indica o que é pecado. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, né? Obedece mãe e pai, todas essas coisas é lei. E a gente está mostrando que a gente não pode pecar. Então, se eu vou adulterar, se eu vou trair, isso daí já faz parte da lei. Só que tá me mostrando para não fazer, porque isso daí vai ser um pecado. O que vai me levar para morte eterna, né? Morte, segunda morte, que é ir pro inferno, é eu continuar nesse pecado. Eu achar que esse pecado tá normal. E aí, falando sobre sedução, lembra quando eu falei, acho que eu falei aqui para vocês a respeito de Adão e Eva, lá no comecinho, que Eva foi seduzida, um fruto veio, né, lindo e maravilhoso, já falaram que não podia. Então chegaram para mim e falaram assim, ó, homem casado nem pensar, é pecado. E aí Deus falou assim para Eva, ó, aquele fruto lá, não pode comer. Falou para Adão, né? Adão teve que falar para Eva, aquele fruto lá é proibido, não pode comer, tá bom? E isso, ela passava, ela falou, nossa, que fruto bonito. Não foi a primeira vez, gente. Ela foi seduzida. Então ela entrou numa sedução, ela olhava aquilo ali e achava
gostoso. Assim também como Sansão. Sansão olhou, viu uma mulher bonita, gostou e quis. E sabia que não podia, mas quis. Assim como Davi. Sabia que não podia tocar lá em Betseba, porque ela era casada, mas os olhos dele, o nosso olho, ele é a janela da nossa alma. Quando a gente enxerga alguma coisa, nós temos que trazer isso pro lado bom. Porque se a gente olhar uma coisa, desejar uma coisa que não é sua, uma coisa que é pecado, aí vai entrar no coração, aí danou-se. Então olhou, não deixa ir pro cérebro. Só olhou pro cérebro. Só olhou, já repreende, já sai fora, eu faço isso. E aí um dia eu estava na minha casa, agora nós vamos entrar na história. Eu estava na minha casa, era uma mulher separada, os meus pais trabalhavam, meus irmãos trabalhavam, eu tinha o meu bebê pequeno, eu só podia ir para a roça quando a minha mãe trabalhava à noite, que ela era enfermeira. Então, a maioria das vezes ela trabalhava à noite, ficava com o meu bebê para eu ir trabalhar na roça, para ajudar o meu pai. E ali a gente construiu uma casa de alvenaria, né? Eu ficava tomando conta da casa, tomando conta dos pedreiros. E tudo isso eu fazia junto com meu filho, eu podia fazer. E um belo dia, eu olhando no quintal da minha casa, né, numa avenida que passava do lado, até em frente à casa do meu avô, do lado da casa, eu olhei uma caminhonete amarela e eu vi um homem muito bonito, loiro, um cara muito lindo, e eu fiquei olhando aquele cara e falei, meu Deus, que homem bonito, uma mulher sozinha, né, já tinha tido os namorados depois, entrei já em transgressão, entrei em pecado, mas eu falei, nossa, mas que homem bonito. Aí eu comecei a olhar aquele homem bonito e sempre ele passava de caminhonete, aquele cabelinho compridinho assim, loirinho, voava aquele cabelinho. E eu achava lindo, 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 né? E isso continuou, isso foi continuando. E aí, chegou um dia, a gente, né, chegou a minha prima e falou assim, Cida, vamos trabalhar na roça, porque a gente trabalhava na roça mesmo, paga por dia, é tranquilo, quebrar milho, quebrar mamona, vamos. Eu falei, vamos, minha prima e uma amiga minha. E nós fomos, fizemos a nossa marmita de manhã, fomos pegar o caminhão bem longe da minha casa, numa avenida assim, umas 4, 5 quadras pra cima. E quando eu subi no caminhão verde, que eu olhei lá na gabina, quem que eu vi? Esse loiro que passava sempre perto de casa e que eu ficava, né? Ficava ali me seduzindo. Ele não sabia, hein, gente? Ele não sabia. Então, existe a sedução sem a gente nem saber que tá seduzindo uma pessoa. Já aconteceu isso comigo, mais pra frente eu vou contar. E aí, quando eu vi que era ele, no volante, eu falei pra minha prima, eu falei, não, eu vou descer. Minha prima, não vai descer. Eu falei, não, eu vou descer. A minha amiga, não, você não vai descer. Eu falei, Dinga, Sônia, eu vou descer, eu preciso. Dinga era minha prima, né? E é o apelido dela, e Sônia, a nossa amiga. E eu queria descer, elas não deixaram eu descer. Tá bom, fui pra roça. Ela falou, a gente nem vai ficar perto dele, ele nem vai ver a gente. Eu falei, então tá bom, não vai ver a gente, então tá bom, né? E nós fomos. E é incrível como as coisas acontecem, como que tá, sabe, puxa assim, quando Satanás vê que você olhou, gostou e sabe que é um pecado, ele vai fazer com que aquilo ali cresça na sua mente, no seu coração, e que aquela pessoa chegue até você, ele vai dar, ou vai mexer os pauzinhos dele, sempre mexe. E aí eu falei assim, o quê? Tô lá, né, quebrando milho, tô lá fazendo as coisas e tal. De repente ele chegou, como quem não quer nada. Preciso pegar o nome de vocês para poder colocar na lista aqui, né, na folha de pagamento e tal. E começou a conversar, e nós começamos a conversar. Ele começou a ajudar a gente a quebrar uma mamoninha daqui, perguntar o nominho dali. Pra encurtar a história, quando a gente foi embora, a gente veio na carroceria. Quando a gente foi embora, a gente já voltou na cabine junto com ele. E quem sentou perto dele? Eu. 3 mulheres do lado dele ali, e eu sentei do lado dele. E as outras aqui perto da porta. E aquilo aí a gente já foi conversando, e aí a gente já não trabalhava mais. Ele passava, pegava a gente em casa, e a gente ficava lá só, né, conversando, jogando conversa fora. Eu ganhava o meu dia tranquilo. Sabia que eu era casado, sabia que a mulher dele era filho de um dos mais ricos lá da cidade. E por isso ela sempre, sabe, né? Mas tudo bem, ficamos ali. Aí E ali ele levava lanches, Coca-Cola, e ali ele me tratava muito bem, ele começou a me bajular, né? E uma mulher ali sozinha,
com um homem bonito, e aí todas as mulheres, você via que pegava no pé dele, era solteiro, era casado, todo mundo queria ter ele, sabe? E ali eu, né, a apelido dele era Jagunço. Ele andava sempre armado, aquelas pessoas assim que sempre tinha, né? E ali eu comecei a me interessar por ele. Mas eu não sabia se ele ia se interessar por mim. Só que um dia eu fui entregar, à noite, né? Eu fui entregar umas encomendas da minha mãe, que ela vendia Avon. E aí eu encontrei ele na rua. E aí ele pegou e falou assim, entrei. Aí eu vou ali. Não, levo. Aí ele, entrei. Aí ele falou, Cida, você sabia que as pessoas estão perguntando, todo mundo tá achando que a gente é amante? Eu falei, mentira. Eu não tinha ouvido. Todo mundo tá achando que a gente é amante. Aí eu falei, meu Deus. Aí ele falou assim, vamos fazer isso virar realidade? Eu falei, eita, vambora. Já tava de olho no homem, já tava ali achando que tudo valia, né? Vambora. E nós fomos. Aí a gente começou a sair. Até eu fiquei muito triste no primeiro dia que a gente saiu, porque ele veio com um cheque e me ofereceu dinheiro. E eu chorei, falei que eu não era prostituta, que eu não recebia dinheiro, não sei o que e tal. Ele pediu perdão e ali continuamos saindo. E a gente continuou saindo. Aí a mulher dele ficou sabendo. O pai dele, um baiano daqueles bem, né, baiano mesmo, porreta. O cunhado dele, um grandão lá. E todo mundo contra. Claro que todo mundo ia estar contra nosso relacionamento, né? E a mulher dele, a mulher dele começou a me xingar, ele começou a me proteger, a me defender. A mulher dele xingava, ele me defendia. A mulher dele falava as coisas, ele me defendia. Eu sabia porque tinha um rapaz que era amigo do meu irmão e sobrinho do cunhado dele. Então eu chegava em casa e falava, olha, teve uma briga lá por tua causa. E a fulana, não vou tocar o nome, né, porque ela falou um monte de você, mas ele te defendeu. E isso me deixava preocupada, porque eu falava assim, meu Deus, ele fica fazendo essas coisas, se de repente ele larga da mulher dele por minha causa. Eu sabia que era pecado, mas eu não queria que largasse, não queria ter culpa de uma coisa dessa. Mas nós ficamos juntos. E ali um dia, ela de carro perto da minha casa, ela tentou me matar, ela jogou o carro em cima de mim. Ela jogou o carro em cima de mim. Tentou me matar, eu pulei, não tinha uma calçada, mas pulei pro canto da cerca, assim, da casa, da esquina lá. E ela foi embora. Aí nós continuamos juntos. Eu ainda falei pra ele, né? Aí fui falar, nossa, falei, ó, esse negócio tá ficando sério, sua mulher, né? Aí já teve discussão lá também. Eu sei que ela engravidou. Ela ficou grávida, ela tinha uma menina. Aí ela ficou grávida e nós juntos, nós continuamos juntos. E quando foi um dia, eu estava, fazia já um tempo já, né? Ela já estava de 8 meses, acho, de gravidez. E eu estava trabalhando, aliás, não estava trabalhando, né? Porque eu não trabalhava, mas eu estava no Rio. E aquele dia tinha ido só eu e acho que minha prima, se não me engano, ou foi a minha amiga. E a gente estava ali no Rio, todo mundo trabalhando lá em cima, e a gente ali no Riozinho ali. E ele chegou, e ele não, aí o cunhado dele chegou. O cunhado dele chegou e começou, Cida, corre aqui, o que aconteceu? Vamos embora, porque a mulher lá, né, ela pegou o revólver e tá te procurando pra te matar. Ela tá procurando pra te matar, e se ela te encontrar, né, o Jagunço já foi atrás, eu vou chamar ele só de Jagunço, tá? Ele já foi atrás dela pra pegar o revólver, mas não achou ela. Ela tá procurando tudo quanto é roça, porque ela não sabe que eram várias roças, né? Ele pegava as roças, plantava. Então, era vários lugares que tinha plantação e a gente ia. E aí eu falei, não. E ele pediu pra eu levar você para um lugar pra te esconder. Eu falei, me esconder? Não. Ninguém vai me esconder, não. Eu vou pra minha casa. Se ela quiser me matar, ela vai matar dentro de casa. E fui pra casa. Ali nós ficamos um mês, eu não fui trabalhar, e nós ficamos um mês sem se falar, sem conversar, sem se ver, sem nada. Só que depois desse um mês, eu sozinha, e ninguém mexia comigo.
Nenhum outro rapaz podia se aproximar de mim. Porque ele tinha fama de muito, né, de ser uma pessoa assim. Ele era uma pessoa muito doce, mas ele tinha esse apelido e as pessoas tinham muito medo dele. Era tipo, né, um coronel da cidade. E aí ele fazia um mês já que a gente não se via e as pessoas não se aproximavam de mim. Quando alguém olhava, opa, não mexe não, porque ali pode. Então ali sempre ficava aquela coisa bem, eu pequei. Gente, eu transgredi, sabe, eu fiz coisas assim que vocês não acreditam. Fiquei, mas era só ele, isso daí não quer dizer nada, é pecado do mesmo jeito, mas era só ele. E ali eu fiquei. Nós ficamos nessa brincadeira, acho que mais de um ano e meio mais ou menos, até o dia em que ela pegou esse revólver para me matar. E aí nós ficamos sem se ver, porque aí o negócio ficou preto. E aí ela não fazia comida para ele, não deixava a empregada fazer comida, ele tinha que comer na mãe dele, não deixava lavar, nem passar, nem cozinhar, não deixava fazer nada para ele. E a empregada que tinha que fazer tudo. A empregada era uma amiga minha, que também tinha dado em cima dele, mas ele não quis, e que me contava, né? Que ela não podia fazer comida pra ele, não podia fazer nada pra ele. E aí ficamos assim um mês, e quando foi depois de um mês, eu tô descendo pra uma costureira, que era do outro lado da cidade, ele tava em um bar, e o amigo dele olhou, amigo nosso, falou assim, quem tá passando ali? E ele foi atrás de mim. E voltamos de novo. Voltamos a sair de novo. Engraçado que esse dia ele chegou em casa, a mulher dele tinha feito um banquete pra ele, um banquete. Sabe? Tinha feito um banquete, já tinha tomado banho, tava toda cheirosinha pra ele. E vai tomar banho, vem comer. Ele falou, não, eu tenho uns negócios aí pra resolver. Ele não ficou. Depois de um mês que ela deixou ele desse jeito, ela já tinha ganhado neném, já tava, né, com o neném lá, novinho e tudo. E ele não ficou nem pra comer, nem pra fazer companhia pra ela, foi se encontrar comigo. E aí nós ficamos mais um tempo juntos. Só que, como eu disse, o pai dele, a mãe dele, esse cunhado dele, todo mundo conta. E aí, dessa vez, a gente começou a se encontrar só uma vez por semana. Nós tínhamos o nosso dia certo de nos encontrarmos. E esse cunhado dele, eu já tinha me encontrado com ele, esse cunhado dele me encontrou na rua, à noite, eram umas 7h da noite, e falou que ele estava querendo falar comigo. Mandou eu entrar dentro do carro, dessa caminhonete amarela, era, né, o carro que a gente usava para sair, que tinha um banco muito espaçoso. E ele me convidou para entrar ali que o Jagunço queria me ver, que o Jagunço estava me esperando. E eu falei, mas a gente já se encontrou. Não, mas ele quer te ver. Eu falei, nossa, deve ser alguma coisa importante, grave. E fui. Entrei nesse carro e fui. E ele passou direto da casa dele até lá no Belisco. O Belisco era a saída, a gente, né, chamava de Belisco. E quando a gente passou perto da casa do pai dele, eu até olhei para lá, vi um carro lá, mas não me atentei para isso não, fomos embora. Quando chegou no Belisco, nada desse rapaz tá lá me esperando. Eu falei, mas ele não tá aqui. Aí ele falou assim, não tá mesmo. Hoje, você não é dele, hoje você vai ser minha. E ele me levou. E ele me agarrou, ele não deixava, ele tinha 2 metros e pouco de altura, ele era enorme. Com a mão dele assim, eu era até mais magra, né? Tô gordinha. Ele apalpou assim, ele abraçou o meu braço assim e não deixou eu sair dentro do carro. E me levou lá para um carreador, lá no meio do café. E ali, quando chegamos ali, ele falou, não, você vai ser minha, você foi do Jagunço, você vai ser minha também e tal. E ali começou, sabe, aquela briga. Eu consegui me livrar dele porque ele era bem grande, então ele era meio desengonçado. E eu passei por debaixo do braço dele, abri a porta do carro e comecei a correr só. Que ali naquele pedaço ali era muito perigoso. Tinha uns caras vindo de fora e estuprando as mulheres. E aí eu falei assim, bom, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come. O que eu vou fazer agora? E ele começou a gritar, pelo amor de Deus, Cida, não faz isso. Olha, ele chamava de Oliveirinha, gente. Ele chamava o Jagunço de Oliveira. Ele vai me matar, se ele souber uma coisa dessa, ele vai me matar. Vem aqui, eu não vou fazer nada com você, eu te levo pra tua casa em paz, eu não vou tocar um dedo em você, mas não vai sozinha por aí não, pode acontecer alguma coisa muito grave, não sei o que e tal. E aí eu peguei e voltei, falei, bom, então deixa eu, né, ver lá. E entrei no carro, realmente ele não fez nada. A única coisa que ele me pediu pra eu não falar nada, porque senão o Oliveira ia matar ele. E matava. Tá bom, eu fiquei nessa. Nossa.
Eu fiquei nessa daí e tal, e nós voltamos, né, pra casa. Eu tava fazendo um bolo ali, gente. E o meu bolo, murchou. E nós voltamos pra casa, e ele me deixou em casa, e depois o Oliveira não me procurou mais. E aí, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Não me procurou mais, não veio nos encontros. E eu nunca ligava pra casa dele. E esse dia eu liguei. Depois que passou um tempo eu liguei. E liguei e falei pra ele que eu iria falar com ele, mas eu nem imaginava o que tinha acontecido. Olha, gente, pensa numa ingenuidade. Pensa numa pessoa ingênua. Eu. Ingênua pra caramba. Uma ingenuidade boba. E aí eu sei que depois ele veio se encontrar comigo. Eu falei pra ele, então, né, minha menstruação tá atrasada e tal, não sei o quê. Aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, esse filho é meu? Se você estiver grávida, esse filho é meu ou é do Nelson? Caraca, meu. Fiquei brava. Xinguei ele, bati a porta desse carro, falei que eu não queria ver mais ele. E nem imaginei nada. Nada, fui pra casa. E ali a gente já tava com ideia de vir embora pra cá, pro estado de São Paulo, né? E foi em 86, isso, a gente tava com a ideia de vir pro estado de São Paulo. E sei que foi muito rápido pra gente vir. Eu ainda tentei ir lá me despedir dele pra falar alguma coisa pra ele. Não consegui. Só que até aquele dia teve 2 mulheres casadas, que era afim dele, que veio me bater. Eu cheguei aqui toda machucada. Elas vieram de pau em cima de mim com ciúme dele. Gente, olha, viver em pecado, transgredir as leis do Senhor, fazer as coisas pela sedução, pelo pecado, pela, sabe, carne, sabe? Vou te contar, a carne é fraca, mas a gente precisa fazer com que ela seja forte, forte pro pecado, tá? Pra gente não pecar. A gente tem que ser forte pra não pecar. E isso daí me trouxe consequências muito dolorosas. Depois que eu vim, aconteceu tudo isso muito rápido, vim embora toda machucada, fui fazer o meu primeiro curso, primeiro e único, porque foi um curso só que eu fiz de vigilante, o resto foi tudo reciclagem, né, muitas reciclagens, mas aquele ano, eu fiz 2 cursos, esse primeiro e o segundo, mas tudo na mesma empresa que era a Pires. Esse curso, vou te contar pra você, eu cheguei machucada nesse curso, fui lá com o olhão todo machucado, elas apanharam bastante, porque eu batia muito, viu? Eu batia pra caramba, viu? Era 2, mas apanharam, eu apanhei, mas elas apanharam bastante. E isso não me traz nenhuma alegria não, viu? Isso me traz tristeza, porque isso não deveria ter acontecido de jeito nenhum. E eu sei que depois de muito tempo que eu fui cair a ficha, que aquele cara, pro cunhado dele me largar, ele teve que querer provar pro cunhado dele que eu era uma prostituta, que eu podia sair com qualquer um. Por isso que ele não estava lá no Belisco, mas ele estava na casa do pai dele, me vendo passar dentro do carro, como se eu estivesse indo para transar com esse cara, para ter relacionamento sexual com esse cara. Olha só pra você ver. E eu vim perceber isso depois de muito tempo, muitos anos que eu estava aqui. Depois de muitos anos que eu estava aqui. E só para vocês saberem, depois de muitos anos, eu voltei lá em Terra Rica. Já fazia 28 anos, eu voltei em Terra Rica faz pouco tempo atrás, poucos anos atrás, e conversei com o Oliveira. Chamei o Oliveira e falei, Oliveira, eu fui errada, eu não deveria ter feito isso, você me perdoe, só que eu não saí com teu cunhado. Aí contei tudinho, ele falou, por que você não me contou na época? Eu falei, porque na época você poderia matar ele. Agora hoje, ele estava separado, tá separado da mulher dele, tá vivendo com outra mulher. Então, é só para você entender uma coisa. A transgressão, o pecado, a iniquidade, que é aquele pecado que a gente acha que não tem nada a ver, sabe? Eu sempre falo que os pecadinhos é o que realmente leva a gente pro inferno. Porque a gente vai fazendo um pecadinho e a gente vai achando que não tem nada a ver. Esse pecadinho aí, imagina. Eu pensava assim, eu sou uma mulher solteira, quem tá traindo a mulher dele é ele. Eu sou uma mulher separada, meu marido já tá separado, já tá, né? E isso daí foi uma coisa muito ruim. E mesmo porque depois a gente precisa pensar nos nossos filhos. Quantas vezes o meu filho mais velho, o Betinho, o Beto ficava na porta de casa esperando o pai dele buscar ele, o pai dele nunca foi buscar. Esperando o pai dele prontinho, o pai dele levar ele para passear, e o pai dele não levava ele para passear.
E isso tudo aí faz com que os nossos filhos sofram muito, porque a gente pensa que a gente está vivendo uma vida, a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quero. O meu filho, eu falava assim, meu filho vai crescer e ele vai viver a vida dele, então eu vou viver a minha. O que o meu filho tem a ver comigo? Eu vou viver a minha vida. Meu filho depois vai crescer, vai viver a vida dele, não vai estar nem aí para mim. Só que a gente tem que ver que os nossos exemplos, nós temos que dar exemplo para os nossos filhos. E nossos exemplos vai influenciar na vida deles, né? Graças a Deus, sobre isso, sobre esse tipo de transgressão, os meus 2 mais velhos, até, olha, nunca eu vi fazendo nada disso. O meu mais novo, ainda eu não sei, né? Mas eu oro e tenho certeza que ele está sendo bem educado, que Deus está ali na presença dele e que ele não vai ser um mau caráter, né? Os meus filhos não são mau caráter, eu fui mau caráter, mas eu tive que aprender no dia a dia. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero que vocês saibam que mais uma vez tentaram me matar. Por quê? Porque eu estava roubando, né? Entre aspas, o marido da mulher. E ela estava certa, quer dizer, não estava certa de me matar, mas estava certa de ficar revoltada, né? Então, nisso daí, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente não tem Deus na nossa vida, a gente comete muitas atrocidades. Quando a gente não traz Deus para o nosso relacionamento, para a nossa vida particular, pessoal, a gente sofre as consequências depois. Então isso daí são escolhas que a gente faz, é o livre-arbítrio que Deus nos dá para que a gente não fale que Deus, porque Deus é mau, Deus é isso, Deus é aquilo outro. Não, Deus ele dá escolha, só que as consequências vêm e Deus não é culpado de nada. Então eu quero que vocês saibam de uma coisa, eu fiz sim, e não foi só essa vez, foram outras vezes, não lá em Terra Rica, não lá na minha cidadezinha, aqui em Dayatuba, né? Eu fiquei muitos anos, eu fiquei quase 8 anos separada. Nesses 8 anos, a minha vida teve assim, eu não bebia, eu não fumava, sabe? Mas assim, eu era muito do balacobaco, eu era muito briguenta, eu era muito de caçar confusão, eu era muito de ir pros bares, eu era muito de, sabe? Então, antes de conhecer o meu segundo marido, eu não bebia, eu não fumava, sabe? Depois que começou. Só que eu era uma pessoa muito desobediente dos meus pais. Eu não fui uma boa filha. Então eu quero que você aprenda que você precisa ser um bom filho, uma boa filha, obedecer sua mãe, seu pai. Não falar que eles são ultrapassados, isso aí passou. Jamais. Obedeça seus pais. Cuidado com as escolhas que vocês vão fazer. Não pense que vocês podem sair por aí transando com qualquer um, não. Isso daí cria uma coisa muito ruim, porque o esperma é sangue, tá? Então isso daí faz com que fique em você e isso daí vai te trazer consequências muito amargas. Então eu quero que você fique com esta palavra, com essa experiência de vida, com o que eu estou te contando. Não faça essa besteira. Não acha que você pode mandar na tua vida. Não acha que você pode sair com homem casado e vai se dar bem. Não acha que você pode sair com qualquer pessoa e vai se dar bem. Tem que trazer Deus e tem que receber de Deus o sim e também o não. Precisa disso. Então eu peço que você, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mais uma vez, se converta. Saiba no que está fazendo. Eu estou falando isso porque eu estou curada. Então eu já posso falar disso sem problema nenhum. É um pecado horrível que eu falo para você. Aprenda. Aprenda com os exemplos que eu estou dando. Outras pessoas também podem dar. Amém? Então que você fique com essa palavra. Tenham todos uma boa tarde. Meu nome é Cida Bueno, sou missionária. Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.